Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 67. Em nome do Rei Jesus Cristo. Vou tentar ser breve hoje. Eu queria que ao final nós orássemos. Fala para o teu irmão assim: Deus quer que a sua vida dê certo. Fala para ele assim: a conversão de muita gente depende também da sua vida dar certo. Salmo 67, nós vamos ler a NVI, porque esta versão ela fica um pouco mais claro para a gente entender a mensagem desse salmo. O Salmo 67, nós vamos ler do verso 1 a seguir. A versão NVI, a nova versão internacional, diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e temam todos os confins da terra. E você diz amém. Amém. O Salmo 67 é também chamado de o hino da grande festa. Esse salmo ele era cantado todas as vezes que acontecia a chamada festa das colheitas no Antigo Testamento, ou também como era conhecida, festa das semanas. Era o momento em que o povo se reunia para celebrar e agradecer a Deus por toda aquela colheita que eles haviam obtido. Nesse salmo, o salmista ele está cantando a Deus e no seu cântico ele expressa a sua necessidade. Ele coloca diante de Deus por meio do cântico aquilo que ele e toda a nação de Israel espera que Deus faça por eles naquele momento. Eu quero aqui destacar algumas coisas que ele está no cântico pedindo a Deus. Ele está clamando a Deus. E o que ele está dizendo para Deus acerca das suas necessidades? Primeiro, eles estavam buscando a Deus por sua misericórdia. O verso começa dizendo assim: que Deus tenha misericórdia de nós, diz o salmista. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós sabemos que a palavra misericórdia no Novo Testamento significa favor imerecido, e no Novo Testamento temos a palavra graça, do grego charis, que também significa favor imerecido. Então o que o salmista está dizendo no seu cântico: que o Senhor nos abençoe mesmo que a gente não mereça. Olha só isso. Que o Senhor nos abençoe, ou que o Senhor tenha misericórdia de nós, ou seja, faça por nós mesmo que a gente não mereça. Segunda coisa que ele coloca diante de Deus é exatamente a busca pela bênção de Deus. Primeiro ele diz para Deus que eles reconhecem que eles não são merecedores de nada, mas ao mesmo tempo eles estão clamando a Deus e dizendo que o Senhor nos abençoe. E a bênção especificamente aqui era que Deus enviasse as próximas chuvas, porque depois da colheita começava um tempo de seca.
E eles dependiam da chuva para que houvesse a próxima colheita. Então eu estava dizendo para Deus literalmente isso, que o Senhor derrame a chuva sobre nós, que o Senhor nos abençoe com a chuva, porque o Senhor enviando a chuva, nós teremos sustento, nós teremos recurso, mas depende do Senhor, que o Senhor nos abençoe. E terceiro, ele começa esse salmo também dizendo, buscando a Deus por sua presença. Ele diz aí no salmo, ainda nos primeiros versos, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. A palavra resplandecer, ela significa tornar mais expressivo, iluminado, identificável. O que ele estava dizendo para Deus era o seguinte, que o Senhor esteja no meio de nós de uma maneira manifesta, que a gente possa enxergar a tua presença no nosso meio. Mas o que chama a atenção nesse salmo, nesse cântico, é que o salmista ele está clamando a Deus por algo que tem que acontecer na vida deles. Ele está dizendo, nós precisamos do favor imerecido, nós precisamos da tua bênção, nós precisamos da sua presença manifesta. Porém, quando a gente segue as linhas do salmo, nós vamos descobrir no verso 2 e no verso 3, por que ele está pedindo para Deus fazer isso na vida dele. Agora veja comigo o que acontece aí no verso 2 e no verso 3. Ele diz assim, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo para Deus o seguinte, que quando o Senhor usar a misericórdia, quando o Senhor nos abençoa, e quando o Senhor tem a sua presença manifesta no meio de nós, as pessoas lá fora também vão te louvar. As pessoas lá fora também vão reconhecer os teus caminhos. As pessoas lá fora também vão entender a tua salvação. As pessoas lá fora também vão te louvar. Elas também vão te adorar. Então qual é a mensagem do salmista e o tema da nossa mensagem? Uma mensagem para o mundo ver. E qual é a mensagem? O que Deus tem e vai continuar fazendo na sua vida. Eu disse aqui semana passada, mas olhando para dentro da nossa casa, nós estamos sendo observados pelos nossos filhos e aqueles que vivem conosco. Mas olhando para fora, eu preciso te dizer isso. Tem mais gente te observando. E, escute o que eu vou lhe dizer. O sucesso da nossa vida, ou o fracasso da nossa vida, é uma mensagem intuitiva daqueles que ainda não conhecem a Deus. Traduzindo, o que vai acontecer no decurso da sua fé influencia de alguma maneira a salvação ou a perdição de alguém. O salmista deixa isso muito claro. Quando o Senhor derramar misericórdia, quando o Senhor derramar o favor, quando o Senhor manifestar a sua presença em nossa vida como nação, Ele deixa claro isso, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. As pessoas conhecerão o caminho de Deus, conhecerão a salvação de Deus, elas vão louvar a Deus por meio daquilo que nós estamos vivendo em Deus. Agora é triste o que eu vou lhe dizer. O mundo que nós estamos vivendo está sofrendo uma das maiores apostasias da história. O que é isso, pastor? Pessoas não se desviando da igreja, se desviando da fé. Portanto, a apostasia necessariamente não é sair da igreja, é deixar de crer, deixar de acreditar naquilo que Deus faz na nossa vida. Infelizmente, o evangelho hoje está abarrotado de apóstatas, gente que não acredita mais no que Deus pode fazer, gente que não acredita mais nos sinais de Deus, gente que não acredita mais no milagre de Deus, gente que não acredita mais na promessa de Deus, gente que não acredita mais no poder de Deus. E quando eles acreditam que Deus pode fazer na vida do outro, mas não na minha vida. Isto é apostasia. É deixar de crer no que Deus pode fazer. E o que é pior, nós resplandecemos para o mundo
o evangelho que a gente prega na maneira como a gente vive. Talvez você já tenha ouvido falar essa expressão de alguém que vai à igreja. Olha ali, e é crente, ó. Só vive derrotado, cabisbaixo, desiste. Ah lá, é crente, ah lá. Se for para ser crente desse jeito, eu prefiro não ser. As pessoas, elas olham para nós e tentam encontrar na nossa vida uma mensagem que estimule elas a viver o que a gente vive. Mas como as pessoas vão viver o que a gente vive? Obrigado, querida. Como as pessoas vão viver o que elas vão crer naquilo que a gente prega, se aquilo que a gente vive não é de acordo com aquilo que pregamos? Porque nós falamos de um Deus de esperança, mas estamos desesperados. Nós falamos de um Deus que tem o controle de todas as coisas, mas estamos descontrolados. Nós falamos de um Deus que pode tudo, mas nós não ansiamos por nada. Isso é apostasia. É crer de uma maneira, viver da outra. É deixar de crer naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Fala pro teu irmão, não é teu caso não, né? É muito sério isso, gente. O salmista deixa claro que o que Deus faz na nossa vida repercute nas nações. E se tem gente que tem o poder de fechar as portas do evangelho para quem está no mundo lá fora, essa pessoa não é o diabo, é os crentes. Porque eles deixam de crer e falam mal daquilo que eles acreditaram um dia. Ah, eu fui na igreja, mas não virou nada na minha vida. Larguei mão de tudo. Agora eu vou viver minha vida. Quantos já ouviram isso? Ah, agora eu tô de boa agora. Eu não quero mais saber de Deus, quero saber mais das coisas de Deus, quero largar a mão de tudo. Ah, eu passei minha vida inteira lá orando, jejuando, buscando a Deus. Deus me respondeu, eu levantei acampamento e não quero mais saber das coisas de Deus. Quem é que vai se converter a um evangelho desse? O salmista está clamando a Deus porque ele tem uma convicção dentro dele. Quando as nações virem a sua misericórdia sobre a nossa vida, quando as nações virem a bênção do Senhor sobre a nossa vida, quando as nações veem que o Senhor está na nossa vida, eles conhecerão os teus caminhos, eles vão crer na sua salvação e eles vão te louvar. Só que é preciso crer que primeiro Deus vai fazer em nós para chamar através de nós a atenção do mundo. Portanto, você é uma mensagem aberta para o mundo acerca daquilo que Deus pode fazer. Se você desistir, se você desanimar, se você largar a mão, você fecha a porta para alguém que está observando você. Quantas pessoas eu já vi nessa vida que elas ouviram mensagens de outras pessoas acerca, por exemplo, do casamento, e depois elas foram lá e se divorciaram. Toda a mensagem que aquela pessoa pregou, ela jogou fora, porque ela pregou para alguém não desistir, mas ela desistiu. Quantas pessoas eu já vi que elas testemunharam, que elas acreditavam que Deus podia fazer elas alcançarem algo, testemunhava para um monte de gente: olha, depois que eu fui para Deus, depois que eu entreguei a minha vida para Ele, eu creio em tudo que está acontecendo na minha vida, foi Deus que fez, e eu hei de alcançar tal coisa. Aí você pega e você desiste do caminho. Essa pessoa também entende: se Deus não fez na vida dele, por que eu tenho que acreditar que Deus vai fazer na minha? Mas existe uma mensagem nas entrelinhas desse salmo, uma mensagem dura, mas ela é verdadeira. Eu quero falar 3 coisas rapidinhas sobre esse salmo, dentro desse contexto de que Deus, Ele pode fazer tudo isso na nossa vida, mas algumas coisas precisam ficar compreendidas aqui. A primeira delas, a misericórdia de Deus, ela só pode vir sobre a nossa vida como resultado
da nossa transgressão. O perdão de Deus, o favor de Deus, ele é consequente. Deus muitas vezes permite que coisas que nós fazemos que transgridem a sua lei aconteçam, para por meio da transgressão ele oferecer o perdão. Deus permitiu a queda do homem, para por meio da queda sacrificar o seu filho e oferecer o perdão para a humanidade. Tudo aquilo que nós vamos receber de Deus, muitas vezes se transformará em uma necessidade em nossa própria vida. Deus pode nos dar o favor imerecido, mas primeiro precisamos nos tornar em pessoas imerecíveis. Você pode perceber uma coisa na nossa vida: parece que a hora que a gente menos merece, Deus faz. Por quê, pastor? Porque para dizer para nós, não é você, é o meu favor, é a minha misericórdia sobre a sua vida. A Bíblia diz que a lei ela sobreveio para a nossa vida para trazer ofensa, mas a Bíblia também diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça, em Romanos capítulo 5, verso de número 20. Primeiro Deus permite a transgressão, para depois oferecer a misericórdia. Primeiro Ele permite que nós nos tornemos indignos, para depois usar a misericórdia para nos favorecer. Portanto, misericórdia só clama quem entende que não é digno de nada. Já passei muitos momentos da minha vida em que eu estava orando e jejuando e clamando e fazendo loucuras e campanha de oração e tal, e fazer tudo aquele negócio, não acontecia nada. Na época que eu estava mais desanimado, primo, que eu estava mais para baixo, que eu estava mais caído, aquilo que eu busquei no tempo que eu estava buscando não aconteceu, e Deus trouxe agora, porque a mensagem de Deus era muito simples: eu quero que você pregue o mundo a minha misericórdia, não suas campanhas, não a sua capacidade, não a sua meritocracia. Eu quero que você pregue ao mundo que existe um Deus, que Ele pode fazer mesmo sem merecer. Fala para o teu irmão: a hora mais difícil da sua vida, a hora que você está buscando menos, você encontra misericórdia. Pastor, você está fazendo apologia para a gente não orar? Não. Mas eu posso garantir para você que não é tudo que acontece na nossa vida por meio das nossas intensas orações. Tem vezes que Deus decide fazer porque Ele quer fazer, mesmo sabendo que a gente não merece. A segunda coisa que eu gostaria de dizer nesse salmo tem a ver com a bênção de Deus, porque a bênção também resulta da escassez. Qual é o momento que a gente mais precisa da bênção? Qual que é o momento que a gente mais quer a bênção de Deus? Quando a gente está precisando. Portanto, tudo que Deus nos dá em tempo de escassez gera percepção em nós. Como assim, pastor? Às vezes, você está sendo tão abençoado, que se você achar uma moedinha de 25 centavos, você passa por ela e nem pega. Quantos já fizeram isso? Não, você pega de 25 centavos? Puta, tá apertado, hein? Aí você acha ali 20, 10 centavos, 5 centavos, você passa por ele. Mas tem tempo, gente, que 5 centavos faz uma farta, que você não precisa nem passar por ele, você sai procurando ainda. Só que para Deus derramar a bênção, Ele gera escassez. A escassez gera percepção. Tem hora que Deus está fazendo tanto pela nossa vida que a gente nem percebe o que Deus está fazendo. Aí Deus fala: não, beleza. Você está reclamando do quê? Deus, eu estou reclamando que eu estou no relacionamento só está me dando problema. Você acha que isso é um problema para você? Não, beleza. E aí você vai largar, mas beleza.
Agora eu vou te dar a escassez, a solidão. Gente, eu já vi tanto isso. Pessoa se enchendo de razão, de repente ela fala: não, eu vou largar porque é melhor viver sozinho. Viver sozinho é melhor do que ficar passando por essa luta. Aí quando chega lá para quinta-feira, o telefone não toca, ninguém te convida para nada, as mensaginhas de bom dia acabaram, aqueles presentinhos, bombonzinho, chocolatinho, acabou. Aí veio escassez. Mas a hora que estava na abundância, estava reclamando daquilo que tinha. A hora que Deus tira, agora você tem a percepção. A coisa fica tão envolvente que se alguém der uma balinha, você chora. Porque escassez gera percepção. Às vezes Deus tira coisas da nossa vida. Eu não estou fazendo apologia para separação não, amém? Às vezes Deus tira coisas da nossa vida para mostrar para nós o quanto isso faz falta. E o quanto isso é bom na sua vida. A gente fica reclamando de tudo, reclamando daqui, reclamando dali. Deus falando: eu vou tirar isso então. Porque você perdeu a percepção da bondade. Você perdeu a percepção do favor. Você está recebendo pagamento só contando nota de 100. Você estava abrindo um sorriso, mas você nunca me agradeceu. Aí agora que você está sem salário, você está pedindo pelo amor de Deus para fazer qualquer coisa. Ainda que seja por 10 reais, por 50 reais. Antes que Deus mande a bênção, possivelmente Ele vai mandar a escassez. Deus manda um monte de gente lá no seu trabalho. Aí começa a encher a empresa de serviço. E coisa daqui, coisa de lá. E você começa: Deus, eu não estou dando conta de fazer, eu estou cansado. E não é nada. Deus falou: beleza, vou tirar os teus clientes da sua empresa. Deus tira todo mundo. E agora, como é que você está? Oh Deus, a coisa está difícil, não tem dinheiro para pagar o aluguel. Vamos então. Aí no meio daquela escassez toda começa a aparecer um. Ai, glória a Deus. Ai, glória a Deus, hoje tem um serviço. Ai, glória a Deus, por quê? Porque a bênção de Deus, ela é algo que nos é dado para ser percebida. E quando a gente percebe aquilo que Deus está fazendo em nossa vida, a gente se torna grato por isso. Mike Murdock diz que tudo aquilo que você não honra, um dia poderá ser tirado da sua vida. Aqui a palavra honra é reconhecer. Tem muita gente que não reconhece o favor de Deus sobre a vida. E a hora que Deus tirar isso de você, você vai se arrepender. Mas por que Deus faria isso? Para trazer de volta a percepção. E tem muita coisa da nossa vida que nós conquistamos de Deus, porque no momento de escassez fez sentido. E agora, porque nós estamos no momento da abundância, a gente não quer mais saber disso. A gente vai lá e pede para Deus: Deus, eu queria comprar um carro. Deus falou: beleza, tua escassez está andando a pé, né? Complicado andar a pé, né? 5 km a pé para trabalhar, tá dando dor nas pernas. Falando: Deus, eu queria que o Senhor me arrumasse um carro. Falando: beleza, vou dar um jeito nisso aí. Aí te arruma o carro. Aí você começa a andar no carro. O carro começa a quebrar. Porque na escassez que você está, não dá para ser um novo, né? Nenhum semi. Foi o que deu. Aí você pega e compra um carrinho. A hora que você vira a esquina, o carro abre a porta e você reclama. O cinto de segurança não está firme, você reclama. Fura o pneu do carro porque é velhinho, daquela que você reclama. Vai no mecânico, você reclama. Então você passa a reclamar de tudo. O que Deus fala? Não, beleza, vou tirar o carrinho velho de você. E eu vou colocar você de a pé de novo. E a hora que a gente fica a pé de novo, qualquer carro serve. Fala pro teu irmão: você já não passou por isso não, né? Então a bênção sucede à escassez. E eu repito, Deus faz isso para gerar percepção. É para chamar a gente de volta, falar: vem cá. Aquilo que hoje você reclama, um dia era o que você mais precisava. Aquilo que hoje você está
aí lamentando, murmurando, um dia foi aquilo que você mais me pediu. Só que o tempo passou e a tua percepção do favor diminuiu. E agora você não consegue ser grato por aquilo que tem. Deus fala, beleza, estou tirando de novo para gerar percepção. Por fim, o salmista clama para que a presença de Deus, a presença manifesta de Deus esteja sobre a vida dele. Mas a presença de Deus é uma consequência da distância de Deus. Há momentos que nós, deixa eu pegar na nossa conversão, que a gente se converte, não quer tudo de Deus. Não, escola bíblica, vamos. Chá com bolacha de oração, vamos. Não tem bolacha não, vamos para oração. Culto de segunda, de terça, de quarta, vamos ler a Bíblia, não, vamos ler a Bíblia e vamos. Quero mais de Deus, eu quero me encher de Deus. O problema é quando você começa a se encher, não é da presença, mas é do próprio Deus. E aquilo que antes era reconhecido, deixa de ser importante. Então o clamor pela presença é uma revelação da distância. Só busca a presença quem está distante dela. Tiago diz, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Tiago sabia que haveria um tempo da nossa vida que nós iríamos nos distanciar de Deus, e consequentemente, Deus estaria distante de nós. Eu não disse que Deus te abandonou, eu disse que ele estava distante de você. Pastor, como assim? Isaías 59 diz que são os nossos pecados, as nossas transgressões que fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que não nos ouça. E às vezes a gente precisa parar e pensar, porque às vezes Deus começa a produzir uma sede em nós daquilo que a gente não tinha, e é um chamado de Deus para retornar isso. Às vezes Deus começa a colocar no teu coração uma sede, uma vontade de buscar, uma sede, uma vontade de abraçar a presença de Deus. Mas tem gente que está cheia demais de Deus para querer essas coisas. O salmista, ele entendia que uma vida de sucesso sem Deus não significa absolutamente nada. Mais importante do que nós termos qualquer coisa nessa terra, é nós termos a presença de Deus na nossa vida. Então Deus chamou Moisés para que ele pudesse levar o povo para a terra prometida. Deus falou para Moisés, eu vou enviar um anjo para ir diante de vocês. O anjo vai livrar vocês dos fariseus, dos amorreus, dos heveus, todas as nações que virão contra você. O anjo do Senhor vai livrar vocês de cada um deles. Moisés disse para Deus, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Para Moisés era mais importante ter a presença do que ter a vitória. Só que tem muita gente que prefere a vitória do que a presença. E nós precisamos buscar a presença de Deus. Às vezes você começa a sentir um vazio quando você vai para a oração. Ou às vezes você continua com o vazio porque você não vai para a oração. Por que esse vazio está aí? Porque ele precisa ser preenchido. Porque ele precisa ser novamente preenchido pela presença de Deus. Eu repito novamente. A misericórdia, o favor e a presença de Deus é a mensagem que está na nossa vida que converte o mundo. Por isso eu tenho certeza do que eu vou lhe dizer. O processo final de Deus é tornar você alguém muito abençoado, cheio da presença dele e cheio da sua misericórdia. Mas antes que Deus faça algo, muitas vezes ele tem que tirar algo para a gente poder perceber que nós precisamos. Mas o resultado final disso
É uma mensagem que o mundo vai ver. Eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo a bênção de Deus na sua vida. Eu vejo a misericórdia de Deus na sua vida. Pregue para o mundo por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Se não tiver, preste atenção na escassez. Deus está te chamando de volta para tomar posse daquilo que um dia você perdeu. Fique em pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Em nome de Jesus. O salmista nesse salmo faz um clamor a Deus. Eu repito, primeiramente pela misericórdia. Há momentos da nossa vida que nós não merecemos nada, mas a misericórdia pode superar isso. E como ele disse agora há pouco, os momentos da vida que nós menos merecemos, podemos experimentar o favor de Deus. Porque misericórdia é isso. É quando Deus decide fazer, mesmo sem você merecer. O salmista pediu a misericórdia. E talvez você precise dela nesse momento. Talvez você reconheça que você não tem orado o suficiente. Talvez você reconheça que você não tem buscado o suficiente, está desanimado. Talvez você esteja identificado com o que eu falei aqui, você está se sentindo um apóstata dentro da igreja. Você não crê mais. Você não busca mais. E Deus está permitindo isso na sua vida, para você entender o quanto você precisa dele. Mas eu repito, a hora mais difícil da nossa vida, quando a gente parece que está mais distante, a misericórdia está ali. Eu te convido a clamar a misericórdia de Deus na sua vida. Pedir, Deus, não mereço nada, absolutamente nada, porque só o Senhor sabe o quanto está sendo difícil para mim, mas eu clamo a tua misericórdia. A misericórdia é o favor imerecido de Deus, é quando Deus decide fazer algo na sua vida, mesmo que você não mereça. Eu não sei como anda a sua vida, mas o salmista clamou o favor de Deus. Talvez as portas se fecharam para você. Talvez a situação tenha se tornado extremamente difícil para você. E você sabe o aperto, a dificuldade que você está passando. Você precisa do favor de Deus. Deus permite a escassez para gerar percepção. Deus quer começar tudo de novo. Ele quer recomeçar tudo de novo na sua vida. Mas está te chamando para prestar atenção no favor dele. Desde os seus primeiros instantes do dia, seus primeiros momentos do dia, reconheça o favor de Deus. Aquela dor que incomodava não incomoda mais, reconheça isso. Por mais difícil que estejam as coisas, tem dias que você quer desistir, mas tem dias que você encontra força. Reconheça isso. O favor é a mensagem que você transmite de Deus ao mundo. A misericórdia é a mensagem que você transmite de Deus ao mundo. Mas a presença de Deus. Eu não sei como é que você está no seu relacionamento com Deus. Mas é duro quando você busca alguém que você não consegue encontrar. Ou quando você deixa de buscar alguém que espera te encontrar. Comece a orar neste momento e comece a pedir a Deus a presença dele na sua vida. Comece a pedir o favor de Deus sobre a tua vida, os teus negócios, sua casa, sua vida, sua família. Comece a buscar a Deus neste momento. Comece a pedir ao Senhor neste momento, para que Ele, em nome do Rei Jesus Cristo, traga de volta aquela presença na sua vida, aquela presença que te
fazia chorar, que te fazia levantar de madrugada, que te fazia ler a Bíblia. A primeira coisa que você fazia quando você chegava na sua casa, ler a Bíblia. Peça para Deus, Deus, traz de volta tudo isso. Traz de volta tudo isso para a minha vida. Vai orando neste momento enquanto nós adoramos a Deus em nome de Jesus.